muita boa noite! Chegamos! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Contra o Tempo Esporte. Você já vai se habituando, a nossa revista eletrônica está se transformando, está se adaptando aos novos tempos, né? Então, hoje nós estamos trazendo pela segunda semana consecutiva o nosso modelo de esporte, o nosso jeito de falar do maior alvinegro do mundo, o Santos Futebol Clube. Então acostumem-se, às segundas-feiras, agora nós vamos falar de Santos Futebol Clube. Às quartas e sextas continuaremos ainda falando de política, fazendo entrevistas, então vocês continuam nos acompanhando, nós estamos só um pouquinho misturado com outros assuntos para poder diversificar um pouquinho, tá bom? Na edição desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025. Eu sou Rodrigo de Freitas e a partir de agora vamos trazer tudo do que foi a rodada do Santos Futebol Clube, de tudo que vai acontecer e do que está acontecendo agora no maior alvinegro praiano do mundo. E você nos acompanha pela TV Serra do Mar, canal 40.1, rede aberta de televisão para toda a Baixada Santista. Se você não estiver pela Baixada Santista e quiser nos acompanhar pelo mundo afora, aqui ó, QR Code na barra inferior da sua tela e te remete automaticamente ao nosso canal lá no YouTube. Se inscreve, curte, compartilha, like, joinha. Cada like que vocês dão, chama outra pessoa para curtir o nosso conteúdo, né? Você já é inscrito, acione o sininho e você recebe a notificação quando nós iniciarmos o nosso programa, sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22, de maneira simultânea. Iniciamos também pelo nosso canal lá no YouTube, tá bom? E na edição dessa segunda-feira, dia 17, já estão comigo dispostos a cumprir o desafio contra o tempo, sendo concisos e objetivos, os nossos comentaristas que sabem tudo de Santos Futebol Clube. Ele, meu querido parceiro de lives aí, Anderson Laria, do canal Aliado Santista, e meu querido jornalista, amigo, competente jornalista, Guilherme Gaspar. Guilherme Gaspar, você que fez aniversário na semana passada, então vou te dar voz e vez. Boa noite, meu querido amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Anderson, e todo mundo que está acompanhando mais uma edição desse programa, né? Mais um capítulo dessa história. E felizmente dessa vez temos um capítulo positivo, porque o Santos vem de vitória. Na primeira participação o Santos tinha empatado apenas um jogo sem gols, dessa vez o Santos venceu, então acredito até que o ânimo aqui desse programa de hoje vai ser mais em cima, né? Porque Santos vencendo a gente fica feliz, e é isso aí, a gente está ainda batalhando também para que o Santos consiga essa classificação aí na parte final do Campeonato Paulista e que o Santos consiga cumprir esses objetivos, pelo menos nessa primeira fase do campeonato. Muito bem, ele que é setorista do canal Aliado Santista, meu amigo, meu irmão, Erasmo Carlos, não. Tá com os cabelos iguais, mas não é ele, bicho. Boa noite, Anderson, seja muito bem-vindo. Boa noite, bicho. Boa noite, Gui. Boa noite aos aliados do Contra o Tempo Esporte. Sempre um prazer, apesar de ser somente a segunda edição aqui para vocês do Contra o Esporte, mas nós já nos conhecemos de outros carnavais. Carnaval que está tão próximo de acontecer, cada um por si. Já diria Gil, vale tudo. Só não vale falar o que o Gil falou aqui. Porque estamos numa emissora católica, religiosa, falando do Santos. Então, daqui a pouco tem o terço depois do programa, então o senhor se comporte, hein? Então, beleza. Mas vamos falar do Peixão, outros ânimos, né? O Santos que conseguiu vencer e convencer em cima da Água Santa. Há aqueles que queiram desqualificar essa vitória por ter sido em cima de um adversário tão frágil, mas venhamos e convenhamos, o Santos até pouco tempo atrás não conseguiu vencer o Botafogo de Ribeirão, não conseguiu vencer o Velo Clube. Então essa vitória em cima da Água Santa é uma vitória zaça, elástica. Primeiro gol de Neymar, adulto Ney, saiu daqui menino Ney, voltou adulto Ney. Muitas expectativas correspondidas, outras atendidas. E aí no decorrer do programa de hoje vai ser um prazer comentar isso ao lado de vocês, com a querida audiência aí do Contra o Tempo Esporte. Então, para cima deles, assim como o Neymar foi ontem para cima do zagueirão, que quando viu já estava sem papai, sem mamãe, não sabia nem o CEP de onde ele estava. E aí o Neymar fez acontecer a magia na Vila Belmiro de novo, de Freitas. Olha, meu amigo, eu vou te falar, é do pombo sem asa, que golaço ontem daquele tal de Netinho, hein?
e eu fui vendo a jogada se desenrolar. Vocês vão ver aqui também os gols conosco, já vou mostrar os gols. Mas, cara, parecia a jogada perfeita. O Gabriel Brazão, ele dá a saída, ele dá aquele corte bonito. Sabe aqueles cortes que você vê em canal de Instagram? Que o goleiro pega com a mão e bate de lado, assim, na bola? Ele bateu certinho, só que o cara cabeceou, sobrou, o outro passou. Mas, meu Deus, eu vi a bola entrando assim. Falei, nossa senhora, me deu até vontade de eu voltar a jogar bola. Se o calor deixar, quem sabe eu volto. Muito bem, já apresentados os nossos queridos convidados, vamos apresentar o nosso diretor hoje, o Curinguento, para não dizer que a gente não fala em ressocialização, o Curinguento que está entre nós, meu querido Luiz Henrique Andrade. Boa noite, Luiz Henrique, tudo bem, querido amigo? Boa noite, Rodrigo, boa noite, Anderson, boa noite, Guilherme. Então, bora aí para mais um Contratempo o Esporte. Muito bem, cara. Ficou feliz? Ficou feliz? Olha, primeiro a gente, assim, agradece a vocês por terem segurado a Portuguesa. Eu digo a vocês, olha, o Santos está nos proporcionando algumas coisas inconvenientes, né? Torcer a favor contra a Portuguesa, aprendi isso quando, se você falar que torce contra o rival, dá briga, né? Então eu, como bom aluno e bom discípulo, entendi, porque isso pode servir de corte depois, né? Você não torceu para o Corinthians, você torceu para a Portuguesa não ganhar. Não ganhar. E por pouco, olha que sufoco que a Portuguesa deu no fim lá. O Pacaembu apagado, nossa senhora, dá um desespero ver o atual Pacaembu, mas enfim. Escuro, né, Rodrigo? Escuro. Parece que é uma gaiola, né? Parece que é uma gaiola. Parece aquelas boates que o Anderson frequentava nos anos 80. Irmão. No Porto de Santos. Aquela coisa, aquela esbórnia. Tempos de Loft. Eu pensei numa região mais portuária, mas você já se referiu a Loft, então... Deixa pra lá. Porra, meu, olha. Porra, meu! Muito bem, apresentados os nossos componentes no programa de hoje, vocês já sabem que o programa vai ser daquele jeito. O Santos ganhou, então estamos felizes. Então não saia daí, quando nós voltarmos, aí sim nós estaremos contra o tempo. Voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WordCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WordCom. 5 anos de inovação e criatividade. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos. Clareza e qualidade em cada projeto. A beleza natural, a natureza à sua volta, mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus, mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é a tônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. Muito bem, estamos de volta contra o Tempo Esporte, edição desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025. Eu sou Rodrigo de Freitas e vamos falar já tudo sobre o Santos Futebol Clube, o que está acontecendo, o que aconteceu ontem e o que projetamos para quarta e o fim de semana
para definitivamente resolver a nossa vida no primeiro turno do Campeonato Paulista. Aqui pela TV Serra do Mar, canal 40.1, sistema aberto de televisão para toda a região da Baixada Santista. Pelo canal fechado é o Claro TV, canal 12. E se você quiser nos acompanhar pela rede mundial de computadores, aqui ó, QR Code na barra inferior da sua tela e te remete automaticamente ao nosso canal do YouTube, ou vai lá na barra de procuras e digita Contra o Tempo _online, se inscreve, curte, compartilha, like, joinha, nos ajude a aumentar nosso engajamento, chegar cada vez a mais lares e corações. E nós iniciamos sempre de maneira simultânea as nossas transmissões, aqui pela TV Serra do Mar, sempre segundas, quartas e sextas, das 21 às 22, e simultaneamente iniciamos pelo nosso canal lá no YouTube, tá bom? Ainda tem os cortes, tá, que estão bem legais e você continua nos acompanhando nessa parceria nossa com a WorldCom. Então, só para você se habituar, às segundas-feiras estaremos eu, Anderson e Guilherme, e algum convidado sempre, falando sobre o Santos Futebol Clube. Às quartas e sextas, voltamos a tratar de assuntos da política, do cotidiano de maneira geral, entrevistas e afins, tá bom? Muito bem, vamos lá começar a falar do Santos Futebol Clube. Já estão comigo aí, Guilherme Gaspar, jornalista, e o setorista do Santos Futebol Clube, meu querido amigo do canal Aliado Santista, Anderson Laria. Vamos começar, meu querido Luizinho? Vamos começar nossa pauta, vamos falar, depende de si. E aí já vamos falar sobre o jogo de ontem, você já coloca também os melhores momentos do jogo de ontem. O tema 1 é depende de si. Manchete, Neymar volta a marcar, Santos vence o Água Santa e lidera grupo do Paulistão. O Santos venceu o Água Santa por 3-1 na noite do último domingo, conhecida como ontem, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista na Vila Belmiro. O triunfo que levou o Peixe à liderança do grupo B foi marcado pelo primeiro gol de Neymar desde o seu retorno ao clube alvinegro. O camisa 10 abriu o placar logo no começo do jogo com um pênalti. Tassiano ampliou depois e o Água Santa descontou com o Netinho, mas Guilherme fez o terceiro gol santista após a assistência de Neymar. Com o resultado positivo, o Santos saltou para a primeira posição do grupo B com 12 pontos, um a mais que Guarani, Portuguesa e Red Bull Bragantino. O Água Santa, por sua vez, amarga a lanterna da chave C com 6 pontos apenas. Meu querido Anderson Laria, e aí? Você acompanhou o jogo de ontem, você pode colocar um pouco na conta não só da recuperação do Neymar. Eu acho que foi uma grande expectativa, deve ter sido a melhor partida, pelo menos foi a melhor partida na minha visão do Neymar, voltou a ser um pouco daquele Neymar o qual a gente estava esperando demais e está acostumado, e foi o jogo onde Pedro Caixinha abriu um pouco da sua teimosia e definitivamente deu certo. É claro que não foi o grande adversário que a gente esperava, mas de alguma forma, quando fez o 2-1, deu aquele apertozinho, né, Anderson? Com certeza, todo santista, quando viu aquele gol e um golaço, ficou com um pouco de receio, até pela fase que o Santos vem vivendo, né? Vinha vivendo, porque ontem eu creio que sejam águas passadas, sem trocadilho, mas com respeito ao nome do adversário, veio muito a calhar. Enfim, 3 palavras resumem a situação do Santos no campeonato agora, e é o tema. O Santos, né, depende de si. Esse é o ponto, porque até então passaria a depender de outras combinações, mas as combinações já dessa rodada permitem o Santos passar a depender somente de si. Vai enfrentar o Noroeste agora na próxima quarta-feira. Tem tudo também para conseguir um resultado positivo, tanto quanto fez com o Água Santa, mas e reportando especificamente a partida de ontem, de Freitas, que é o assunto que a gente está abordando, o Santos pareceu um time muito mais convicto, muito mais organizado, muito mais disposto e confiante. Eu acho que as 6 alterações que o Caixinha fez, algumas delas atendendo às solicitações não só da crônica, mas também de boa parte da torcida, a saída do Léo Godoy para a entrada do Sherman. Nesse ponto eu não acho que o Santos ganhou tanto assim, mas 6 por meia dúzia, que seja a nossa meia dúzia, que seja uma cria da base, que dá possibilidade de valorização no mercado. Na zaga, Gil contra o Basso, é comparar um jogador com alguém que está ali, a gente não sabe o porquê. O Gil é jogador, o Basso ele só existe, né? Então, realmente, o Santos já ganhou muito. O ser humano vive sem o Basso? Oi? O ser humano vive sem o Basso? Eu não sei te dizer, mas que o Santos vive muito melhor sem ele, vive. Pode ter certeza. Foi assim desde o jogo com o Fortaleza, ainda na época da Série A, até a arrancada que ele perdeu para o Gé, nosso famoso Basso, arranque de balsa. Então, as alterações que o Caixinha fez, elas vieram a dar resultado. O Tassiano lá na frente também, jogando no lugar do Tiquinho, que não vem em boa fase, mesmo quando entrou no jogo ontem.
Não é coincidência, né, os 3 gols do Santos virem dos seus jogadores de frente, e pode parecer estranho estar falando isso, mas já tiveram situações onde o Santos dependia de zagueiro, de volante, para poder resolver partidas. Olha esse gol, rapaz. Olha mas esse nunca gol. mais. Você pode dar 20 chances pro cara fazer esse gol aí que ele não faz 20. Eu fui ver na direção dessa bola, para quem não sabe, eu estava atrás do gol. Meu amigo, como diriam os antigos, um petardo do meio da rua, cara. Portão 78 de rara felicidade, deu um sustinho na torcida, mas só para concluir minha fala, eu creio que o Caixinha entendeu que atender a algumas solicitações não torna ele menos capaz ou torna menos entendido sobre o futebol. Mostra que ele também tem certa disponibilidade a enxergar novos cenários. Eu era um que respeitava o Gil não ser escalado, até ver o Gil jogando. O Gil jogou contra o Novo Horizontino, o Santos não tomou gol. Esse gol que tomou ontem tomaria com ou sem Gil. Então, assim, não é uma situação que foi de um erro do Gil. Pelo contrário, ele teve ali uma pequena pichotadinha, mas hoje todo mundo é feliz, a gente não vai ficar aqui abordando os pontos negativos, pelo contrário, até para servir de ânimo. Boa partida do Santos contra um adversário frágil, onde o Santos fez o que já deveria acontecer há muito tempo, mas não vinha acontecendo. Pegar adversários inferiores e se colocar pretuberante na partida, de Freitas. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, meus amigos. Eu não sei como é que tá a região de vocês aí, mas a região aqui da Baixada Santista tá um calor senegalês, tá algo fora do comum. Eu até contava aqui no bastidor para meus amigos que hoje eu fui entrar no meu carro depois para vir embora para casa. Tava uma coisa esquisita. Quando eu vi, era a cola do volante, tava derretendo o cara no volante. Eu nunca esqueci, eu nunca vi isso. E ontem, Guilherme, eu estive na Vila Belmiro, eu suava em bicas. Como diria meus avós antigamente, estava suando em bicas. E foi uma vez, eu nunca tinha visto, confesso a você, um jogador sair de campo por desidratação. E aconteceu ontem com o Zé Ivaldo. Você acha que, além de tudo isso aí, o calor foi um complicador, toda a pressão que tinha, a Vila Belmiro também muito assustada com a campanha que o Santos vem tomando, os gols que o Santos vem tomando, mas o fator calor ontem também fez muito, né? Como também atrapalhou no jogo contra o Novo Horizontino. Mas 8 horas da noite fazendo 30 graus não tá fácil não, meu irmão. Com certeza, né? Se para a torcida já é difícil ficar ali de fora do campo só torcendo, imagina para o jogador que tem que correr de um lado para o outro toda hora, defendendo. O Zé Ivaldo até se arriscou no ataque, né? Tentou ali elaborar alguma coisa, chutou, acho que foi para fora, se não me engano. Mas ainda assim, acredito que tenha também parte de desgaste físico, né? Porque o Zé Ivaldo é um jogador que está entrando sempre que pode para jogar como titular, então vai acumulando cansaço de uma partida para outra. O Santos já não vem de uma fase tão boa, então significa que o Zé Ivaldo também tem que tentar se impor melhor sobre os adversários, né? Porque estão vindo para cima do Santos, não é nenhuma novidade, o Santos tem vários defeitos ali na parte defensiva, mas ainda assim esse calor que está aqui por Santos é cruel até com os jogadores. E também falando um pouco sobre essa questão da vitória, uma ótima vitória para o Santos, né? Vai dar essa moral positiva para os próximos 2 confrontos que o Santos vai ter nessa primeira fase de Paulistão. Finalmente saiu esse primeiro gol do Neymar, o pessoal já estava até criticando, já tinha gente falando que o Neymar não era mais aquele Neymar. Obviamente, o santista mesmo sabe que o Neymar não é aquele cara que driblava, que fazia toda aquela mágica no futebol lá para 2010, 2011. Só que o Neymar, a gente vê que é um jogador que joga muito pro time, né? Tanto é que o 4º gol do Santos, que infelizmente não foi validado, ele estava cara a cara com o goleiro, ele podia finalizar e ele optou por dar o passe ali para o Soteldo. E uma coisa positiva também que eu vejo desse primeiro gol do Neymar é que parece que agora o pessoal vai tentar deixar de ter essa vontade de ser o pai do gol do Neymar. Porque o que eu vi é que muitos jogadores tentavam achar o Neymar para ele fazer o primeiro gol. Seja por questão de mídia, porque com certeza a assistência ganharia visibilidade mundial, ia rodar o mundo todo esse gol que o Neymar fizesse primeiro, e aí teve essa felicidade do Neymar, foi derrubado dentro da área. Se não fosse derrubado, faria mais um gol mágico, né? Porque já estava desequilibrando ali a defesa adversária, mas muito boa essa vitória do Santos. Poderia ser melhor, tem alguns pontos ainda assim a melhorar, não dá para a gente só elogiar, ao mesmo tempo que quando a gente enfrenta um time de maior expressão, com todo respeito ao Água Santa, que é um grande time, mas está passando por uma grande dificuldade, pode até acabar rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Paulista. Mas quando a gente pega um time que tem maior qualidade, o Santos teria que se postar melhor ali, principalmente da parte do meio campo,
para a defesa. Mas, por enquanto, é o que está tendo, então acredito que o Santos consiga, sim, encaixar melhor esse elenco. Tem peças que ainda estão para jogar, né? Ainda não podem jogar nessa fase, mas, pelo jeito, vai dar certo, pelo menos, esse ano de 2025. Ô Anderson, eu tô perguntando isso pro Guilherme sobre a questão do calor, porque a gente viu um outro Santos no segundo tempo, a gente viu um Santos no primeiro tempo, um Santos que marcou alto, um Santos que agrediu, mas para um segundo tempo que o Santos parece que recuou, cansou, começou a girar muita bola, tocar aquilo que o santista não está acostumado, começou a dar campo pro Água Santa atacar. Isso aí é um pouco assustador, né? Tudo bem que a gente entende que a idade média do time aumentou, mas jogando em casa o Santos não pode dar campo. O Caixinha tem que ter isso em mente para poder justamente pressionar o time no campo adversário, né? Então, se a gente for observar, eu estava até, para não ser tão injusto assim, o Santos fez algumas substituições, o técnico Pedro Caixinha fez algumas substituições. E eu estava tentando buscar aqui a minutagem que elas aconteceram. Por exemplo, já no intervalo, na volta do intervalo, o Zé Ivaldo saiu porque não estava... o Caixinha até falou, ele estava usando uma camisa térmica na temperatura que estava. Ele não estava refrigerando o próprio corpo, né? Ele não estava refrigerando o próprio corpo. Eu estou tentando lembrar o momento que o Pituca entra no jogo. Se eu não me engano, foi ali com... eu acho que foi 15 minutos. 15 minutos 15 do segundo tempo, isso. né? 15, ele entra no lugar do Bom Tempo, não é isso? Entra no lugar do Bom Tempo. Eu não quero colocar na conta da coincidência nem ser injusto com o Pituca, mas ele está abaixo já há muito tempo. Coincidentemente, a partir do momento que ele entra, o Santos perde terreno, o Santos perde meio campo, o Santos perde muita atitude. O Santos começa a tocar muito de lado, tocar muito recuado. O Santos se torna um time um tanto quanto, com todo respeito ao Pituca, não só, não quero chamá-lo disso, mas o Santos se tornou um time covarde a partir das decisões do Pituca de tocar lateralmente e recuar o jogo. O Santos deixou de ser um tanto quanto incisivo, como vinha sendo com o Bom Tempo, e o Schmidt. O Schmidt que muitas das vezes procurava sair com a bola ali, tentava conduzir e tudo mais. Para mim fica um ponto positivo, quando eu falava das alterações, né? Schmidt e Bom Tempo, para mim, já pode ser a próxima dupla de volantes do Santos para você dar sequência. Assim como o Zé Ivaldo e Gil na zaga. A espinha dorsal, o Caixinha já começa a ter ali. Não dá para. Então você vai ter ali o Brazão, indiscutivelmente titular, Gil e Zé Ivaldo você já consegue compor. Um pouco mais à frente você consegue imaginar Bom Tempo e Schmidt com ritmo de jogo. O Schmidt saiu por cansaço, o próprio Caixinha admitiu em coletiva. É um pouco natural, por ser, né, como diz o nossa querida voz da consciência, estava no deserto do Saara ontem à noite, estava um calor absurdo, mas estava calor para os dois, né? A temperatura estava igual para o Santos e para Água Santa. Mas o Água Santa não está acostumado com isso. O Santos também não está, porque aqui não é comum fazer o calor que está acontecendo. Então, eu não vou nem usar a condição climática como justificativa, de Freitas. E aí, só para pegar um gancho do que disse o Guilherme e tentar trazer um outro ponto para a gente analisar aqui. Quem deu assistência do primeiro gol do Neymar foi ele mesmo, com o pênalti que ele sofreu e ele converteu. Ponto. Então, o que o Guilherme falou é perfeito. Acabou aquela ânsia de querer ser o pai da assistência do gol do Neymar. E o Gil, mostrando a sua importância, eu vi a narração ontem pelo único canal que transmitiu, pelo menos lá, o narrador colocando na conta do Soteldo da recuperação de bola para o segundo gol do Santos. Nananina não. Quem recuperou aquela bola foi o Gil. O Gil aperta o zagueiro, o volante do Água Santa que está tentando sair com a bola, sobra para o Soteldo lança, né, se eu não estou equivocado ali, o Guilherme, que faz a jogada e aí, para a feliz conclusão do Tassiano, que estava no lugar certo e na hora certa. Não existe coincidência nessas jogadas no futebol. O Gil tomou atitude para recuperar a bola, aquela parte do pânico, né, de Freitas e Guilherme. O time tem, parece que um síndrome de pânico, assim, perdi a bola, tenho que recuperar. Isso é interessante ver o Santos fazendo também. Então são alguns pontos que já contra o Corinthians, o Santos apresentou uma boa partida também. Então dentro da fala do Guilherme, isso que é interessante, a gente ter vários pontos aqui, né, contra o tempo, mas também pode ser contra o ponto também, contraponto, porque eu vi o Santos fazendo uma boa partida contra o Corinthians, mas não conseguiu o resultado, por culpa de uma pessoa só. Aliás, duas. Tem nomes e sobrenomes. João Basso e Léo Godoy. Os dois colocaram o Santos na cova da derrota contra o Corinthians na Neoquímica. Ontem eles não estavam em campo. O Santos teve a mesma postura, a mesma conduta e a mesma personalidade que teve contra o Corinthians, contra o Água Santa. É esse tipo de situação que o Caixinha falava e que agora em 2 jogos, eu posso estar um pouco emocionado, mas a gente vê o Santos tendo uma conduta, um padrão. Seja dominante, seja propositivo com a bola, quando não tiver, tente recuperar o mais rápido possível.
Já vai chegar o lance do segundo gol. Aliás, acabou de passar o lance do segundo gol. Você vai observar agora no replay, que já pega o lance do Soteldo enfiando a bola, lá ele. Mas o Gil consegue tomar essa bola na tentativa de saída do zagueiro do Água Santa. Então, tempo ao tempo, calma que o Caixinha, creio eu que agora ele achou o tom, sabe, de Freitas? Nem tanto como das coisas como ele quer, nem tanto como a torcida pede. Vai entendendo, vai ajustando o elenco, vai achando situações, porque o Santos passa a ter excelentes dores de cabeça, e eu sei que é uma sequência do nosso assunto aqui no Contra o Tempo Esporte, a apresentação, inclusive, de um grande atleta, que o Santos passa a ter uma baita de uma bela dor de cabeça, Rodrigo. Muito bem. Guilherme, já vou fazer o intervalo, e aí a gente vai voltar com o Caixinha, aí você faz a consideração com relação ao Caixinha, se ele está sendo teimoso ou se de fato ele se rendeu aos fatos, até porque se ele escala, ontem eu estava na Vila, a vaia, quando anunciou João Basso e Godoy, meu irmão, foi ensurdecedora. E aí, quando foi anunciado o Caixinha, começou um princípio de vaia, mas foi controlado. Então, não sai daí, quando nós voltarmos do intervalo, nós vamos falar sobre a entrevista coletiva e o futuro do Santos Futebol Clube no Paulista. Não sai daí, voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos. Clareza e qualidade em cada projeto. A beleza natural, a natureza à sua volta, mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus, mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é a tônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. Muito bem, estamos de volta, programa Contra o Tempo Esporte, desta segunda-feira, falando tudo sobre o Santos Futebol Clube, edição dessa segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025, recebendo ele, o meu querido aliado santista, setorista do Santos Futebol Clube, e Guilherme Gaspar, jornalista. Muito bem, sem mais delongas, vamos falar agora sobre Pedro Caixinha, vamos falar sobre o Mister. Tema número 2, aliviou o peso, manchete. Caixinha prega cautela em sequência para Neymar no Santos, aspas. Vamos ver como chega no CT. No caso hoje, né? O técnico do Santos, Pedro Caixinha, analisou a vitória sobre 3-1 do Água Santa contra o Água Santa ontem na Vila Belmiro pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O português ficou satisfeito com o seu time, principalmente no começo do jogo, com um bom comportamento. Então vamos dar voz e vez ao nosso Pedro Caixinha. Fala, mister! Coisa que foi muito boa do nosso ponto de vista em termos comportamental como equipa foram os primeiros 30 minutos da forma compacta com que a equipa atacou, a forma coesa com que a equipa atacou, o que fez com que esteve sempre equilibrada, e estando equilibrada no momento da perda era muito fácil, parecia fácil ganhar a recuperação da bola praticamente em zonas altas. Tivemos a infelicidade do lance do 2-1, que não podíamos dividir aquela bola e depois encontram aquele golo do outro mundo. A equipa teve a serenidade de saberem enfrentar o jogo que tinha no segundo tempo
Há aspectos em termos da recomposição que temos que melhorar, mas a equipa soube, pelo menos em largos momentos, fazer um 4+2 para estancar e defender a profundidade. E em termos daquilo que era a superioridade numérica do adversário no meio, de fazer o 2+1 defensivo, em termos do esforço primeiro do Neymar e depois do Soteldo naquela zona do campo, para que eles não fizessem superioridade numérica contra o nosso meio campo. Muito bem. Ô, meu querido Guilherme Gaspar, eu quero saber de você. Aliviou o peso pro Caixinha? Porque ontem, como eu anunciei, durante o anúncio dele, ele mesmo falou que ele não sente a pressão, que ele não vai sentir, porque na véspera do jogo a torcida foi lá, já arremessou umas bombas no campo, ele disse que não vai se sentir pressionado, que ele tem as convicções dele, mas fez o bem ontem quando também tirou os jogadores que de fato estavam prejudicando e o time respondeu. A mostra é que qualquer esquema serve desde que você tenha bons jogadores em bons momentos, né, meu querido Guilherme? Exatamente. Se a gente levar em conta esses 10 jogos que o Santos fez pelo Campeonato Paulista sob o comando do professor Caixinha, a gente vê que esse foi realmente o melhor jogo do Santos com a metodologia que ele tentou implantar desde o começo, né? Porque quando ele chegou, teve a coletiva de apresentação dele, ele falava que quando o Santos estivesse sem a bola, a pressão seria para recuperar a bola e com a bola a pressão seria para tentar chegar até o gol adversário. O Santos ontem conseguiu convencer e aí fica a seguinte questão: por que o Santos também não tentou adotar uma postura semelhante lá em Itaquera, começando o jogo com o Neymar e com o Soteldo? Porque por mais que escalhe o Soteldo, pode ser na ponta direita, em qualquer outra posição, o Soteldo é o cara que consegue fazer aquela flutuação ali pela parte mais ofensiva do Santos. Então, ele pode sim participar de muitas jogadas, arrumar espaços e dividir o protagonismo com o próprio Neymar, porque o Neymar é aquele cara que, obviamente, vai chamar a marcação adversária para cima dele, pelo menos 2, 3 defensores vão estar ali tentando recuperar a bola, cercando o Neymar, e o Soteldo pode surgir ali como um super trunfo, porque se o Neymar passa para o Soteldo também é um jogador veloz, ele consegue quebrar a linha adversária da marcação, ele consegue achar um bom passe, como também conseguiu ontem encontrar o Guilherme, apesar de o Anderson ter pontuado muito bem que quem recuperou a bola ali foi o próprio Gil, mas ainda assim o Soteldo é um cara que consegue ajudar essa metodologia que o Caixinha tenta implantar. E o que eu vejo do Neymar é que chegou para ajudar, né? Finalmente, alguém que consegue assumir a responsabilidade. O clima no Santos parece ter ficado muito melhor do que já estava. A gente viu na entrevista de final de jogo já uma interação mais divertida, né, entre Neymar e Soteldo, e deixa essa fase ruim ir lá para longe, vá para outro time, vá para um time de verde, aí adversário nosso, que ainda não está conseguindo essa classificação, e que venham bons ares aí pelo lado do peixe. Ô Anderson, a gente discutia na live que nós fizemos no domingo, para quem não sabe, habitualmente a gente participa, tanto eu quanto o Guilherme, das lives lá no canal Aliado Santista. E nesse último domingo a gente falava muito sobre a questão do Tassiano ser colocado ali como falso 9 e forçar o Neymar para chegar mais perto da área. E olha, o que nós dissemos deu certo, porque o Neymar sofreu pênalti. Ele dentro da área ou perto da área é maior chance de faltas perigosas ou de pênalti, que foi como surgiu ontem o gol. Você acha que o Caixinha deve manter esse esquema com o Tassiano para manter o falso 9, ou você acha que o nosso querido Tiquinho Soares, que vai dar azar, hein? Ontem, quando a bola sobrou numa falha da zaga, era só empurrar e o Tiquinho não estava lá. E aí, no segundo tempo, ele entra, o Santos está em baixa, né, meu querido Anderson? Eu entendo a colocação do Guilherme, mas eu também entendo as decisões do Caixinha em relação a Corinthians e Água Santa, porque são bem distintos os adversários. Por exemplo, o Santos pegou o Corinthians fora de casa, um adversário embalado, só teve 2 derrotas nos últimos 19 jogos, se eu não estiver equivocado. O Santos vindo ali numa maré onde estava patinando, empates e tal. Você sair com Soteldo, Neymar, Guilherme e Tiquinho seria muita coisa. Você ia ficar muito exposto, mesmo que ele tenha optado por 3 zagueiros, né? É até legal para a gente poder criar mais uma vez o contraponto, entende, Guilherme? Eu acho que essa decisão dele de colocar o Tassiano, saiu jogando aqui na Vila Belmiro, como falso 9, dentro do comentário do De Freitas, é nítido que o Tiquinho não vive uma boa fase, gente. O gol de pênalti parecia que ia destravar,
mas ele não vive uma boa fase, que acho que até pela questão física, ficou por um longo período, umas 3 semanas, se não estiver equivocado, treinando e separado do elenco. Eu acho que a questão da programação tática do time, o Caixinha consegue manter. Só que o que não vai dar para manter são as peças. Eu vejo hoje o Tassiano à frente do Tiquinho por esse posto de falso 9. Tinha gente sugerindo para o Neymar fazer o posto de falso 9. Mas disso tudo, o que fica é o Caixinha também precisa de confiança. Vocês lembram de uma fala dele em alguma coletiva pós-jogo, onde ele disse que quem vence o jogo chega para a próxima partida com 50% da vitória? Sim. É que ele não conseguiu dar uma sequência nisso. O Santos contra o Noroeste, ainda mais sendo na Vila Belmiro, já chega com 50% de chance de vencer. Os jogadores com confiança, coisa que o Neymar disse desde a sua apresentação, que o pessoal está precisando um pouco mais de confiança, uma sequência de resultados bons. Talvez seja esse momento. E aí vem aquela velha máxima, né, de quem comenta futebol e talvez, quero acreditar e torço para que o Santos esteja crescendo no momento certo na competição. Faltando 2 jogos para essa fase qualificatória, depois vem as quartas, depois vem a semi, e aí vem os 2 jogos das finais. Eu creio que o Santos está nessa frente, viu, de Freitas e Guilherme. E aí é só o contraponto mesmo. Dá para entender um pouco da escolha dele pelo Tassiano. Na Vila Belmiro, você sair com o Soteldo, e aí quem acabou perdendo nessa foi o Tiquinho, porque ele só fez um ajuste de posição, não sei se vocês concordam comigo. Ele saca o Tiquinho, coloca o Tassiano onde o Tiquinho estava e o Soteldo entra onde o Tassiano estava no último jogo. Me fiz entender? Eu me perdi nessa ou não? Fez. Então, ele fez esse embaralhamento. É tipo aquele jogo das substituições na placa, né? Ele vai tirar um atacante e um zagueiro, mas aí ele faz alterar atacante e zagueiro nas placas e não zagueiro por zagueiro. Eu creio que as decisões que ele tomou foram corretas. O jogo contra o Corinthians, o Santos perdeu fatidicamente por erro de 2 peças fundamentais defensivamente em campo. Assim como ontem, o Santos conseguiu ser muito mais propositivo, conseguiu manter as linhas altas, conseguiu ser mais incisivo, intenso. Segunda partida que o Tassiano vai bem. Não foi à toa que ele conseguiu achar aquele gol. Lembra do gol do Guilherme? Eu sei que tem o fator sim, mas se a bola passa pelo cabeceio do Guilherme, quem estava atrás dele para aproveitar a oportunidade? O Tassiano. Era o Tassiano. Ontem o Tassiano já estava dentro da área, naquele chamado lugar certo, na hora certa. E ele é um tipo de peça, como disse o Rogério Ceni, ele não é um cara nota 10 em alguma função. Ele é nota 7 em várias. Ele saiu nota 7 quando ele fez a do Soteldo, se saiu nota 7 ou mais quando fez a do Tiquinho, em comparação com o próprio Tiquinho e com o próprio Soteldo. E ontem, mérito a quem tem mérito, a César do que é de César. O Soteldo fez uma boa partida, até recompondo defensivamente, até no segundo tempo, buscando bola no campo defensivo do Santos, ajudando defensivamente. Ontem o Soteldo correspondeu, ou até mesmo superou algumas expectativas que já vinham sendo depositadas no futebol dele, de Freitas e Guilherme. Muito bem. Ô, meu querido Luizinho, já que o Anderson destacou que estamos já há uma semana, menos de uma semana da final do campeonato, da primeira fase do Campeonato Paulista. Ufa, estamos em primeiro lugar, já estávamos até com medo de estar no lugar do Palmeiras. Mas, enfim, estamos em primeiro. Vamos mostrar para o pessoal como é que está a sequência e já passa para o tema número 3 aí, meu querido amigo. Vamos mostrar para o pessoal como será o caminho do Santos para a próxima fase, até a próxima fase. Põe aí o tema número 3 e aí a gente inicia aí, ó. O tema número 3, meus amigos, é próximas finais. Manchete: Santos depende apenas de si para avançar para a próxima fase do Paulistão. Com a vitória sobre o Água Santa ontem por 3-1 na Vila Belmiro, depende agora de si para se classificar para a próxima fase do Paulistão. Com o resultado, o Santos lidera o grupo B com 12 pontos, deixando Guarani, Bragantino e Portuguesa com 11. O Peixe, se vencer o Noroeste na quarta-feira, em casa, jogando na Vila Belmiro, e a Inter de Limeira no domingo fora, garante a classificação. Ô Guilherme, pela classificação você está vendo aí, você acha que agora o Santos tem a obrigação de fazer os 6 pontos, já que ficou patinando durante um bom tempo? E vou dizer para você, mesmo embolado, é um grupo que ofereceu muita chance para o Santos, né, Guilherme? Eu acredito que agora que o Santos conseguiu reencontrar esse DNA ofensivo, é uma ótima oportunidade para o Santos conseguir também vencer esses 2 próximos adversários e confirmar essa classificação já para a fase final do Campeonato Paulista. Só que uma coisa que eu queria chamar a atenção também é que o Santos vai pegar primeiro o Noroeste, que a gente pode ver ali no grupo C, é o time que está em terceiro lugar,
e depois a gente vai pegar Inter de Limeira. São 2 times que, nesse momento, ainda lutam para escapar do rebaixamento. Então, não acredito que vão ser jogos fáceis, como a torcida santista gostaria que fossem, justamente por isso. Não só pelo fator do Santos ter que vencer, mas pelos outros times não poderem perder nessa reta final de campeonato. É o momento do Santos provar a sua grandeza diante de adversários que nem têm tanta tradição assim no Campeonato Paulista, apesar de serem times mais antigos também, só que o Santos é o Santos e não pode abrir brecha também para os outros clubes do nosso grupo acabarem passando, porque 1 ponto de diferença também não está garantido ali a classificação, diferente do que a gente já vê no grupo do Corinthians, no grupo do São Paulo, que já confirmaram essa classificação para a reta final, não podem mais ser alcançados pelos terceiros colocados dos seus grupos. Então o Santos tem que entrar com foco nessas 2 partidas, pensando também que os times não vão fazer jogo fácil. Ô, Luizinho, põe aí os próximos jogos do Santos, as 2 próximas finais aí. O Santos pega na próxima quarta-feira, agora, dia 19 de fevereiro, já com ingressos esgotados para Vila Belmiro. É uma disputa canibal, né? Com relação ao ingresso na Vila Belmiro. Pode estar o calor que for, mas o povo está comprando pelo Neymar. Então é Santos e Noroeste, às 19h15, bom horário para o futebol. O pessoal já sai do trabalho e vai direto para lá. E para quem é da capital, né? Hã? Para quem é da capital é complicado. Para quem é da capital é meio complicado, mas para quem é daqui, meu irmão, é uma uva. E no domingo, o Santos fecha a 12ª rodada do Campeonato Paulista, a última da fase de grupos, no domingo, dia 23 de fevereiro de 2025, às 18h30. E aí, meu querido Guilherme, o Anderson, perdão, você acha que o Santos tem que pontuar até pela questão não só do grupo, mas também da classificação geral, porque, tudo bem, o Santos terminando aí com 2 vitórias ou terminando com uma vitória simples, a depender do Guarani, da Portuguesa e do Red Bull, o Santos acaba decidindo em casa. Mas ao enfrentar os outros adversários é tudo jogo fora, né? Mas então, eu entendo que o nosso aliado Guilherme está falando, que os outros times do Noroeste, Inter de Limeira, estão brigando para não cair, assim como a Água Santa brigava para não cair. Eu não acredito que o Noroeste e a Inter de Limeira consigam resistir ao Santos, com todo respeito. Porque eles têm o fator que eles precisam ganhar os jogos. Empatar para eles não resolve, não vai resolver para ninguém. Na qualidade técnica do 1 ao 11, o Santos não só tem a obrigação, como tem a vocação para poder se sair melhor. É que a gente anda bem receoso, a gente vem de anos de uma sequência sofrida. Mas a gente também tem que levar em conta que no nosso grupo os outros times também não terão vidas fáceis. Por exemplo, o Guarani vai receber o Velo, aquele Velo que aprontou com o Santos. Por que não aprontar com o Guarani? Se a gente for observar no nosso grupo também, enquanto o Santos enfrenta o Noroeste, a Portuguesa recebe o São Bernardo. Aquele São Bernardo que o Santos também não conseguiu ganhar. Disputa com o Corinthians para ser o melhor time do Exatamente, que tem outras aspirações no seu próprio grupo. O Bragantino recebe o Mirassol. Aquele Mirassol. Então, assim, eles não têm vidas fáceis. Se for observar adversário por adversário, o Santos está pegando os mais fáceis do que os seus rivais de grupo no mesmo momento. Não sei se vocês concordam comigo. E na última rodada, enquanto o Santos vai visitar a Inter de Limeira, que, sinceramente, como diria o saudoso Silvio Luiz com L, beijo na viúva, fecha o caixão e toca pro cemitério para a Inter de Limeira, que já deu, né? Porque enquanto o Santos estiver visitando a Inter de Limeira, tô olhando aqui, ó, a Portuguesa vai visitar o Noroeste. Vai visitar o Noroeste, que a depender de se tomar uma piaba na Vila, vai para a partida kamikaze e vai tentar tudo ou nada com a Portuguesa de Esportes. O Guarani enfrenta quem fora de casa? O Corinthians. E o Corinthians não vai querer abrir mão de ter a melhor campanha para poder decidir em todas as fases nos seus domínios. E aí, para concluir, outro clube do grupo do Santos que pode ter alguma possibilidade é o Bragantino, que vai visitar Ponte Preta. Então é isso que conspira a favor do Santos. Não só ele pegar adversários mais frágeis, ainda que estejam lutando por algo, mas que até agora não deram o mínimo fôlego, não tiveram o mínimo suspiro de salvação. Os outros rivais do grupo enfrentam times de qualidade melhor, jogando fora de casa e que também disputam algo em seus grupos, seja a hegemonia da tabela ou até mesmo uma manutenção de liderança. Então eu acho sim que o Santos tem tudo para conseguir dobrar a sua pontuação, que até a última rodada eram 9 pontos. Olha a ironia, o Santos pode fechar com 18 pontos, fazer em 3 partidas o dobro dos pontos que ele tinha até então. Ou seja, o Santos pode dobrar o que tinha de pontuação de Freitas. É isso que eu me atenho. Opa, muito bem. Você se atendo, eu me atendo e Guilherme Gaspar também se atende. Vamos fazer o nosso... Se atém,
te atende é difícil, né? É difícil. Vamos fazer. Fica complicado, né? Mas tudo bem, eu pensei que você ia passar batido. Oi, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Não, certo? tô se atendendo. Tô se atendendo. Eu se consagro. Essa foi. Meu Deus. Se tiver intervalo, agora é a hora. É agora, por favor. Quem sabe eu faço que nem o Zé Ivaldo, nem volto com desidratação. Ai, meu Deus. Vamos fazer nosso último intervalo e quando nós voltarmos nós vamos falar sobre quem foi apresentado hoje, o nosso reforço, nosso mais recente reforço e também sobre o papo do novo estádio. Ah, Léo Dias! Voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos. Clareza e qualidade em cada projeto. A beleza natural, a natureza à sua volta mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é a tônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. Muito bem, estamos de volta. Programa Contra o Tempo Esporte, edição desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025. Recebendo meus queridos amigos, comentaristas, jornalistas, sempre ele, Guilherme Gaspar e Anderson Laria. Gente, vamos falar agora sobre o mais novo reforço que foi apresentado hoje na Vila Belmiro e finalmente conseguimos descobrir o nome dele. O tema agora, tema número 4, é mais um reforço. Manchete: Rollaser revela a conversa com o Neymar antes do acerto com o Santos. Aspas, foi determinante. O meio-atacante Benjamin Rollaser, né? Foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira pelo Santos e o argentino de 24 anos chega em definitivo após a passagem pelo Benfica de Portugal e com contrato válido até 31 de dezembro de 2028. Vamos ouvir e o Anderson vai traduzindo no perfeitíssimo espanhol que ele habla o que diz Rollaser, né? Muita gente tá botando apelidinho nele. Ô, pessoal ruim, hein? Vamos lá, fala, Rollaser. Fue una negociación complicada. Hasta el último día no sabíamos la decisión que teníamos. Pero bueno, tomamos una decisión en conjunto con mi empresario, con mi familia, con mi fisio también que estuvo presente. Bueno, también la llamada de Pedro Martín, de Pedro Caixinha, creo que fueron muy importantes para terminar de tomar la decisión correcta. Yo creo que vemos al club con un gran potencial, que quiere volver a sumarse a cosas importantes. Bueno, también tuve la oportunidad de hablar con Ney, que es un pilar importante para el Santos, para el fútbol mundial. Y bueno, también que él te llame y te diga las cosas y te diga lo que necesites, yo creo que es un orgullo muy grande y también fue un factor determinante para tomar la decisión. Sí, yo creo que fue muy importante lo de Pedro, el llamado, porque que un técnico quiera contar con vos es muy importante. Es obvio que en Botafogo por ahí no tenían un técnico designado y eso también es contraproducente para el jugador,
porque bueno, llega a una institución donde no sabe qué técnico lo va a formar. Entonces yo creo que el llamado de Pedro fue muy importante para mí, bueno, para todo el conjunto que trabaja conmigo, y fue también uno, como dije anteriormente, uno de los factores para que yo hoy esté aquí. Muy bien. E aí, Anderson Laria, o que dije, Roleiser? Porque he dicho los Racers de una forma bien complicada, que nosotros entendemos ticaracatica, pero que me voy a levar la pelota e toco pela cachita. Cara, ele, pelo que entendi, ele falou que Botafogo realmente é um bairro, tô brincando. Mas assim, cara, com todo respeito, ganhar uma Libertadores e um título nacional, tudo bem que no mesmo ano te dá um certo peso, né? Mas até aí a LDU também ganhou uma Libertadores e ninguém falou que ela é uma gigante do futebol, né? Certeza que ela ganhou alguns nacionais por lá também, e nem por isso. Botafogo é um clube tradicional, sim. O fator de não ter o técnico talvez tenha sido uma desculpa comercial que ele deu, mas nós conversávamos nas nossas lives lá no Aliado Santista, enquanto você participava, o próprio Guilherme também acho que estava nesse dia, e nós tivemos até um debate, lógico, sempre gentil e cortês, como você costuma ser, mas sim. Você até questionou, não, mas o Pedro Caixinha, fator determinante para fazer o cara fechar, não é o Pedro Caixinha, mas é o fato dele ser o técnico efetivo do clube que o cara está sendo contratado. O Botafogo até agora não tem o técnico efetivo. O Caçapa, que foi apresentado lá, ele é o interino fixo. Ainda ele está tentando se provar para ser efetivado. Ele que já teve uma passagem por lá em 2023, se eu não me engano. Então, foi o fator determinante. Ele citaria os dois Pedros, Martins e Caixinha, para que ele tenha tomado a decisão junto com o staff dele. A gente sabe que o fator Neymar também foi importante, ele foi até questionado sobre isso. Tem o Léo Godoy, que se em campo não ajuda, fora dele ajudou. Nós soubemos numa coletiva, inclusive o próprio Rodrigo de Freitas atentou para que questionassem, né? E eu estando lá na sala de imprensa, como eu não lembrava do nome do Roleiser, acabei não perguntando pro Léo Godoy, que eu ia falar lá Roleiser, Rottweiler, Highlander, enfim, para falar o nome errado, eu acabei não falando. Mas a pergunta foi feita e disseram que ele entrou em contato, sim, com o Léo Godoy para saber informações, e passado um tempo, tá aí a decisão. E ficou aquele cabo de guerra, né, de Freitas e Guilherme e a audiência aí do Contra o Tempo. Ficou aquele cabo de guerra. Não, parece que ele vai pro Botafogo, não, parece que ele vai pro Santos. O Botafogo melhorou a proposta, o Santos aumentou o valor, e daí por diante. Importante é que ele vem para somar, joga ali pela meia-direita, já chegou a fazer até a posição de segundo volante lá no futebol português. Em tese, ele joga onde o Soteldo tem jogado, naquela faixa do campo. Ou Soteldo ou Tassiano, dependendo da circunstância. Alguns pedindo para que tirem o Guilherme do time, joga o Soteldo para a esquerda para colocar o Roleiser em campo. O Guilherme está em boa fase, gente. É craque? Não. É matador? Longe de ser. Prima pela técnica? Também não. Mas está fazendo gols. Tem feito gols. 9 dos 14 que o Santos tem no Paulistão vieram dos pés do Guilherme. E isso que ele ainda passou um pênalti para o Tiquinho, um pênalti para o Neymar, porque até então ele era o batedor oficial, e sem contar a furada que ele deu ontem. O Neymar, é verdade. O Neymar lançou a bola para ele. Aí ele falou, já diria Milton Leite, agora eu se consagro. Agora eu se consagro. Espirrou o taco. Freitas, a bola veio e falou, vem em mim. Quando ele foi, a bola já tinha passado, aí ele, aqui ó, ele foi, aí ele, e foi desse jeito. Esse é o nosso Guilherme, mas está dando certo, não tire o cara que está em boa fase. Abra possibilidades, o Soteldo já tem saído dos jogos no decorrer das partidas, faltando 5, 10 minutos, até o próprio Roleiser vai querer entrar em forma e daí por diante. Excelente dor de cabeça que o Pedro Caixinha passa a ter, excelente oportunidade que o Santos tem, e se vier o Roleiser dos Estudiantes, meus aliados, se vier o Roleiser dos Estudiantes, meu Deus, eu vou ficar um nojo, não olha nem para mim, de Freitas. É verdade. Ô, meu querido, nós também temos o nosso Guilherme Gaspar. Bem rapidinho, pra gente, estamos caminhando pro fim do programa, a gente precisa tratar de um assunto aí. Ô, Guilherme. Já? Meu filho, uma hora, já falei pra você que uma hora não dá. Vocês não acreditam. Escalaria o Roleiser aonde, meu amigo? Cara, eu volto a dizer, né? Se isso é um sonho, por favor, não me acorde, porque o Santos, nos últimos anos, era sempre a posição cativa. O jogador sabia que ninguém ia disputar posição com ele, e hoje temos o luxo de dizer que temos vários jogadores que podem disputar posição, e jogadores de nível bom, né? Porque o Roleiser, apesar de não ter uma passagem tão brilhante assim pelo time de Portugal que ele estava, ele ainda chega com todo o status de ser um jogador jovem, promissor, que ainda pode também ajudar o Santos a conquistar algum título, quem sabe, esse ano. Então, eu acredito que essa troca de Soteldo e Roleiser seria muito positiva também,
porque acredito que o Soteldo muitas vezes acaba se esforçando demais. A gente percebe que ele se cansa, às vezes, muito cedo, só que ele tenta continuar ali jogando para manter o nível dele, muitas vezes acaba matando jogada que poderia ser mais promissora. Então, para mim, seria uma boa alternativa, sim, fazer essa substituição, até para o time continuar ligado nesse segundo tempo. A gente vê que o Santos, desde o começo do ano, vem com uma intensidade positiva nesse primeiro tempo, no segundo tempo já recua mais, não só nesse jogo de ontem, mas também nos outros jogos que o Santos fez. O Santos tenta acalmar um pouco a situação. Então, para mim, é uma boa alternativa para manter o time ligado também no segundo tempo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se ainda acrescentar o Zé Rafael, ainda voltar nos trinques, meus amigos, que nojo que vai dar disso. Muito bem, vamos para o último tema, o tema final, outro estádio, manchete, Neymar, pai e Sheik, não é o Sheik Emerson, tá? É outro Sheik, negociam a compra do Santos e construção de estádio por R$1 bilhão. É o estádio, tá? Não é o Santos. O portal Léo Dias apurou que ele e o pai e o Sheik, Neymar pai e o Sheik, estão negociando a compra do time de coração e planejam grandes mudanças, dentre elas a construção de um estádio de mais de R$1 bilhão. A Vila Belmiro deve continuar funcionando nos próximos 2-3 anos, período que o novo estádio será erguido com capacidade de 45 mil pessoas. Informações dão conta que Neymar pai e o Sheik estariam viabilizando o terreno para a obra na rodovia em Cubatão, no Jardim Casqueiro. Além disso, outros sheiks devem entrar como sócios para custear o projeto. Meu Deus. Guilherme Gaspar, e aí? Sonho de uma noite de verão ou, de fato, é a modernidade chegando ao Santos? Temos imagens aí do estádio que seria, né, construído pela W Torre, e agora já tem também esse novo capítulo que a primeira impressão é que deixaria de lado esse projeto para a construção de um outro estádio. E para quem acompanhou o jogo ontem, pôde ver, né, na entrevista do Neymar pai, que o plano do Neymar não é só jogar no Santos 5 meses, tem todo esse processo de reestruturação, tanto é que o próprio Neymar pai já está atuando ali em algumas mudanças dentro do estádio Urbano Caldeira, mas ainda assim a gente tem toda essa preocupação de como seria o estádio, se seria positivo construir um estádio em Cubatão, porque, ao meu ver, não seria tão positivo assim. Eu entendo que seria bom pelo fator números, porque seriam 45 mil espaço, né, total de capacidade do estádio, mas ainda assim seria um problema tanto para quem desce da capital quanto para quem é da própria Baixada Santista, porque quem é de Santos consegue chegar fácil ao estádio. Quem é de São Paulo tem que descer a serra, vai pagar pedágio de qualquer jeito, tanto com esse estádio em Cubatão ou em Santos. Teria o quê? Uma diferença de uns 20 minutos ali entre a posição do estádio e talvez a Vila Belmiro, mas eu acredito que a gente tem que ter um pouco de calma também com esse sentido, porque teria que ter todo um estudo a partir dessa logística que teria que ser feita também para o torcedor daqui da Baixada Santista. Para mim, por esse lado de capacidade ser maior do que a ideia inicial, né, de 30 mil torcedores, saltar para 45 mil torcedores, é o projeto dos sonhos. Só que ainda assim, vamos ter um pouco de cuidado aí com essa questão de construir um estádio, tudo bem, na Baixada Santista, mas em Cubatão, que obrigaria ainda os torcedores a pagar pedágio e principalmente os torcedores daqui de Santos ou de outras cidades da proximidade também terem que ter uma deslocação ainda maior. Muito bem. Anderson, bem rapidinho para a gente poder finalizar. E aí, você acredita na nova Vila Belmiro ou nesse estádio em Cubatão? Eu vou ser bem rápido e objetivo. Não vou opinar em cima dos fatos. Léo Dias está acertando mais que muito jornalista e setorista. Fato. Cheio de jornalista e setorista dando barrigada. O cara cravou o aeroporto que o Neymar ia chegar, a data que ele ia chegar, as casas que ele comprou, que ele estava vindo para o Santos. Se o cara está falando que está tendo esse papo do terreno em Cubatão, miseravelmente a conversa está acontecendo. Se Cubatão serve ou não serve, para mim é o seguinte, eu não quero saber o CEP, irmão. Eu não vou mandar carta pro Santos, eu não vou mandar correspondência, eu não trabalho com delivery, eu só quero saber onde fica e onde eu sento. Tem que fazer essa arena acontecer, o Santos precisa de 45 mil lugares, a dificuldade do pedágio vai existir, seja aqui, seja na Praia Grande, seja onde for, eu entendo o que o Guilherme está falando. A cidade de Santos, isso é bom pro Santos, gente, você pode ter certeza, isso foi ofertado por empresários daqui da região que tem um terreno em Cubatão. Já pipocou terreno em São Vicente, vai pipocar terreno em Santos, vai aparecer oportunidade em Praia Grande. O Santos que saiba utilizar a sua vantagem na mesa, está com a faca e o queijo na mão. Que faça o melhor. Primeiro, para os seus torcedores.
Os torcedores representam o clube. Consequentemente, um vai se sair bem e o outro também. E não primeiro para aqueles que têm interesses acima do clube. Isso não. Mas que o Santos consiga realmente galgar novos voos. Neymar Pai já chegou fazendo modificações, sacudindo, tirando a poeira e fazendo o Santos dar a volta por cima de Freitas. Muito bem. Meus amigos, muito obrigado. Na próxima segunda-feira estaremos de novo aqui, eu, Guilherme Gaspar e também Anderson Laria. Agradecer a vocês e dizer que nós não somos donos da verdade, apenas 3 pontos de vista levados em consideração. Fiquem todos com Deus, sigam na programação da TV Serra do Mar e até quarta-feira às 21 horas. Tchau.